Tem momentos em que tudo ao redor parece um grande ponto de interrogação. Você olha para frente e não vê um caminho claro, tenta lembrar do passado e sente mais perguntas do que respostas. O coração começa a se agitar, a mente entra num labirinto de suposições, e a alma se cansa de esperar por algo que ainda não chegou. É nesse cenário de incertezas que muitos se perguntam: será que Deus ainda está falando comigo? E a resposta é sim. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando os sinais são poucos e os sentimentos oscilam, Deus continua falando. Ele não depende das circunstâncias para se comunicar. Ele não muda com o tempo, nem se cala porque você está confuso. A voz dele continua firme, mesmo que tudo em você esteja tremendo. Mas ela não chega como um trovão, muitas vezes, ela vem como uma brisa que só se ouve quando a alma desacelera. A dificuldade não está na ausência da voz, mas no excesso de ruído ao redor. O barulho das expectativas frustradas, o eco das opiniões alheias, os gritos do medo e das comparações, tudo isso vai abafando o som da voz que mais importa. E a verdade é que Deus não compete com o barulho. Ele espera que você se volte para Ele, que faça silêncio por dentro, que esteja disposto a ouvir mesmo sem compreender tudo de imediato. Quando você escolhe confiar mesmo sem entender, algo muda dentro de você. A incerteza ainda pode existir, mas a ansiedade perde força. Porque a voz de Deus traz paz antes mesmo de trazer explicações. E às vezes, o maior milagre não é a resposta que chega, mas o coração que aprende a descansar mesmo no meio da tempestade. Esse descanso é fruto de quem reconhece que, mesmo sem ver, está sendo guiado por alguém que nunca erra o caminho. Então, se tudo ao seu redor parecer confuso, não corra atrás de qualquer direção. Pare. Respire. Fique em silêncio por dentro. E nesse espaço que você abrir, Deus vai falar. Não com todas as respostas de uma vez, mas com a certeza de que você não está sozinho. A voz dele continua firme. E firme será o caminho que ele vai te mostrar. Tem horas em que o céu parece mudo. Você ora, espera, insiste, e a única resposta é o silêncio. Esse silêncio, que tantas vezes parece assustador, faz a gente pensar que Deus se afastou ou que ele está ignorando a nossa dor. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio pode ser a linguagem mais profunda de Deus. Ele não está longe, ele está presente de uma forma que só pode ser sentida por quem decide confiar, mesmo sem ouvir uma palavra. É fácil acreditar quando há barulho, sinais, confirmações. Mas é no silêncio que a fé é testada de verdade. Deus fala mais alto justamente quando você tem que fechar os olhos do corpo e abrir os ouvidos da alma. É nesse espaço silencioso, onde o coração parece perdido, que ele sussurra as respostas mais verdadeiras. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está te ensinando a depender mais dele do que das respostas que você queria. Em vez de fugir desse silêncio, abrace ele. Porque no meio dele, seu coração aprende a desacelerar, a ouvir o que realmente importa. Você começa a perceber o que antes era invisível, a paz no meio da espera, o consolo sem palavras, a certeza de que existe um propósito mesmo quando tudo está quieto. É nesse silêncio que Deus te molda, te fortalece, te prepara para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele é sutil. Ele é preciso. E muitas vezes, ele cala o mundo ao seu redor só para você perceber que a voz que realmente importa já está aí dentro, ecoando baixinho. Quando tudo ao redor silencia, é porque ele quer que você ouça com mais profundidade. Não os ruídos, mas a essência. Não a resposta imediata, mas o propósito eterno. Então, se hoje você está temendo esse silêncio, entenda. Ele é um convite, não um castigo. É Deus dizendo: confie em mim mesmo quando você não entender. Porque ele fala mais alto no silêncio do que em 1000 vozes ao mesmo tempo. E quando você aprender a escutar nessa quietude, vai perceber que ele nunca deixou de te guiar. Só estava te ensinando a ouvir de verdade. Dúvidas fazem parte da caminhada. Ninguém passa pela vida sem momentos em que o coração se enche de perguntas e a mente parece não encontrar nenhuma resposta clara. Você ora e, ao invés de certeza, vem confusão. Você busca direção e encontra silêncio. E aí vem o medo de que, por estar duvidando, Deus se afaste ou se desagrade. Mas a verdade é outra: as dúvidas não assustam Deus. Ele já conhece seu coração antes mesmo de você formular as perguntas. Na verdade, é nas dúvidas que a fé se fortalece. Porque fé não é ausência de incerteza, é continuar mesmo em meio a ela.
Deus não se impressiona com nossas perguntas, Ele se aproxima delas. Quando você está em dúvida, é como uma criança tentando entender o mundo. E Deus, como Pai, não rejeita a criança por não saber as respostas. Ele se abaixa, olha nos olhos e acompanha cada passo do aprendizado. A dúvida pode até parecer fraqueza, mas muitas vezes ela é sinal de um coração sincero. Um coração que quer acertar, que não quer andar sozinho, que deseja ouvir com clareza. E Deus honra esse desejo. Ele sabe quando você está perdido, e ao invés de te julgar, Ele te guia com mais cuidado. As dúvidas não são obstáculos, são pontos de partida para conversas mais profundas com o Criador. O que te afasta de Deus não é a dúvida, é fingir que está tudo bem quando por dentro está se despedaçando. É tentar resolver sozinho, quando tudo o que Ele quer é que você compartilhe essa bagunça interna com Ele. Porque é no meio das perguntas sem resposta que o Espírito Santo te envolve com paz. Ele não responde todas as perguntas de uma vez, mas te sustenta até que você esteja pronto para entender. Então, não tenha medo de duvidar. Não se sinta fraco por estar confuso. Use suas dúvidas como ponte, não como parede. Leve tudo até Deus, até aquilo que você não sabe como explicar. Ele entende cada lágrima, cada silêncio, cada pensamento atropelado. E é justamente aí, no meio do caos interior, que Ele vai te encontrar com mais ternura. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não precisa levantar a voz para ser escutado. Enquanto o mundo grita pressa, medo e confusão, a sabedoria de Deus escolhe o sussurro. Ela fala baixo, fala com leveza, fala no tempo certo. E por isso, só quem está com o coração disposto, silencioso por dentro, consegue reconhecer quando é Ele falando e não só mais um pensamento solto tentando confundir. A voz dele não chega com alarde, ela chega com paz. Ela não causa tumulto, ela acalma. Muitas vezes, você já ouviu Deus, mas não percebeu, porque esperava algo dramático, grandioso, visível. Mas a sabedoria de Deus trabalha na profundidade do espírito, não na superfície da emoção. Ela aparece como um sentimento de clareza no meio da bagunça, como uma calma que ninguém explica, como uma certeza suave no meio da incerteza. Quem está sempre com a mente cheia de pressa e medo raramente escuta o que Deus tem a dizer. Não porque ele se recuse a falar, mas porque o coração barulhento não reconhece sussurros. É por isso que ele insiste em nos ensinar a desacelerar, a confiar, a nos aquietar. Porque o ouvido espiritual não se abre na correria. Ele se abre na rendição. Quando Deus sussurra, Ele quer proximidade. Ele quer que você chegue mais perto, que preste atenção, que pare de se apoiar em tudo o que é barulho e comece a depender dele. O sussurro é sinal de intimidade. Ele fala assim porque não está distante, está bem perto. Tão perto que nem precisa gritar. Basta que você pare e diga: "Fala, Senhor, teu servo está ouvindo." E mesmo quando parece que você não entendeu direito, continue em silêncio por dentro. Porque o sussurro de Deus não é só uma voz, é uma direção que vai tomando forma dentro de você, dia após dia. É um caminho que vai se abrindo com passos de fé, com pequenas confirmações, com paz que permanece. Num momento de dúvida ou confusão, a mente se torna um campo de batalha. Pensamentos vêm de todos os lados, alguns carregados de medo, outros de ansiedade, e muitos parecem conselhos disfarçados. E é fácil se enganar, acreditar que qualquer ideia súbita é uma resposta de Deus. Mas a verdade é que nem todo pensamento vem do alto. Nem toda ideia traz paz. E é por isso que discernir a voz de Deus se torna tão essencial. O inimigo também sabe como plantar sugestões. Ele sabe como usar até verdades distorcidas para tirar você do foco, para fazer você agir pela emoção e não pela fé. E às vezes, o maior engano é aquele que parece certo demais. É bonito, soa espiritual, mas não traz paz ao coração. E Deus, quando fala, confirma com paz. Mesmo que a direção seja difícil, a alma se acalma por dentro. Porque a voz dele não gera confusão, gera firmeza. Por isso, quando surgir um pensamento que parece ser de Deus, não se apresse em obedecer. Ore. Espere. Pergunte a Ele. Analise o fruto que essa ideia produz no seu coração. Se vem com agitação, dúvida ou orgulho, respira fundo. Porque Deus não te pressiona, Ele direciona. E Ele não se contradiz. A voz dele nunca vai te levar para longe do caráter dele. Discernir também é aprender a comparar o que você sente com o que a palavra diz. Deus nunca vai dizer algo que contradiz o que ele já revelou.
Ele pode te surpreender, sim, mas nunca vai te confundir ao ponto de te fazer duvidar do que é certo. O discernimento cresce quando você se aproxima dele, quando você aprende a filtrar os pensamentos não pelo que soa bonito, mas pelo que vem carregado de verdade e paz. Então, se sua mente está cheia, se você sente que está sendo puxado por muitos lados, não confie no impulso. Confie na calma. Confie na direção que vem acompanhada de paz e que se confirma na palavra. Nem todo pensamento é resposta. Mas quando é Deus falando, o coração sabe. Porque a alma, quando já escutou a voz do Pai uma vez, nunca mais se esquece do som da verdade. Quando a mente está sobrecarregada, até as decisões mais simples parecem impossíveis. Você tenta pensar com clareza, mas as ideias se atropelam. Uma hora sente que deve ir, na outra sente que deve esperar. E essa oscilação constante vai desgastando a alma. Mas o que muitos não percebem é que a confusão mental não se vence com mais esforço, nem com lógica excessiva. Ela se vence com o espírito que aprendeu a confiar mesmo quando não entende. O problema é que a mente quer controlar. Ela quer ter certeza de tudo antes de dar um passo. Já o espírito, quando está alinhado com Deus, caminha por fé. E é nessa fé que nasce uma calma profunda, aquela que não depende das circunstâncias nem das respostas imediatas. Essa calma não vem de saber o que vai acontecer amanhã, mas de confiar em quem já está no amanhã. A verdade é que o mundo ao nosso redor nos empurra para a ansiedade. Vivemos cercados por pressões, cobranças e comparações. Tudo isso alimenta a mente e enfraquece o espírito. Por isso é tão importante cultivar momentos de silêncio interior, momentos onde você para, respira e lembra: Deus está no controle, mesmo que eu não esteja entendendo nada agora. Quando você se rende à direção de Deus, a confusão vai cedendo lugar à certeza. Não uma certeza lógica, mas uma certeza espiritual. Uma segurança que vem de saber que você não está sozinho, que há uma mão te guiando mesmo nos caminhos mais nublados. E essa segurança transforma a mente agitada em um lugar de paz. Você não precisa entender tudo para descansar. Você só precisa confiar em quem entende tudo. A calma que vem do espírito é a resposta que sua mente cansada tanto procura. Porque quando o coração confia, o barulho da mente perde força. E onde antes havia confusão, começa a nascer direção. Tem momentos em que você clama por uma direção e tudo o que encontra é silêncio. Pede um sinal e o céu parece fechado. Espera uma resposta e só vem mais confusão. E aí o coração começa a se agitar, a mente se enche de perguntas, e o medo tenta assumir o controle. Mas o que parece abandono, na verdade, é cuidado. O que parece demora, muitas vezes, é Deus te treinando para confiar de verdade. Ele sabe que você está acostumado a controlar, a fazer planos, traçar metas, buscar certezas. Mas o que ele deseja é que você não dependa mais das suas garantias, mas da presença dele. E como ele vai te ensinar isso? Permitindo que você caminhe por lugares onde suas certezas falham, onde sua lógica não funciona, onde só a fé te sustenta. A incerteza não é castigo. Ela é ferramenta. Deus usa a incerteza para quebrar sua autossuficiência e construir dentro de você uma dependência sincera. Porque só quando você percebe que não tem mais nada para se apoiar é que você descobre que ele sempre foi a única rocha firme. E nessa hora, em vez de correr desesperado atrás de respostas, você aprende a descansar nele. Dependência verdadeira não é passividade, é rendição. É quando você diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que tu estás comigo. É quando sua alma para de correr e começa a confiar. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. A paz substitui a ansiedade. A fé começa a florescer onde antes só existia dúvida. E essa transformação é o que Deus mais deseja. É nesse processo que você começa a ouvir Deus com mais clareza. Porque antes, seus pensamentos gritavam alto demais. Mas agora, no vazio da incerteza, sua voz ecoa com suavidade e firmeza. Ele começa a te mostrar que você não precisa entender tudo para continuar. Basta confiar. E essa confiança não nasce de explicações, mas de intimidade. Com o tempo, você vai perceber que as fases mais incertas foram, na verdade, as que mais te aproximaram de Deus. Porque foi nelas que você orou com mais verdade, buscou com mais sinceridade e ouviu com mais atenção. A dúvida te levou até o colo dele. E lá, você descobriu que segurança de verdade não é saber o que vai acontecer, mas saber com quem você está caminhando. Então não despreze esse tempo confuso.
Deus não perdeu o controle, Ele está te ensinando a depender só dele. E quando essa lição for aprendida, você vai entender que a incerteza não foi sua inimiga. Foi seu caminho de volta à presença. Quando Deus começa a guiar seus passos, muitas vezes a rota que Ele te mostra não faz sentido aos olhos humanos. Ele te leva por caminhos que parecem mais longos, permite que você passe por portas que se fecham, muda planos que você achava perfeitos, e silencia quando você esperava respostas rápidas. E tudo isso parece estranho, confuso, até injusto. Mas o que você chama de atraso, Deus chama de proteção. O que você vê como desvio, Ele usa como preparação. A lógica humana se apoia no que é visível, previsível, seguro. Mas a direção de Deus vai além disso. Ela trabalha com propósito, com eternidade, com coisas que você ainda não consegue enxergar. Muitas vezes, Ele muda o rumo não porque esqueceu da promessa, mas porque está te alinhando com algo muito maior do que você pediu. E quem vê só com os olhos não entende o porquê. Mas quem decide confiar, descobre depois que cada detalhe estava no lugar certo. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Deus mandou Noé construir uma arca sem chuva. Pediu que Abraão saísse da terra dele sem dizer para onde ia. Fez o povo de Israel dar voltas ao redor de Jericó em vez de atacar. Nenhuma dessas direções fazia sentido para a mente natural, mas todas se cumpriram com perfeição. Porque Deus não age segundo a lógica, Ele age segundo o propósito. Às vezes você vai ter que caminhar sem entender, seguir sem ver, obedecer sem garantias. E é nessa obediência silenciosa que a fé é moldada. Você começa a perceber que confiar em Deus é mais importante do que ter o controle. E quando você se entrega a essa direção divina, o coração descansa, mesmo em meio à estrada incerta. A lógica pode até te dar conforto imediato, mas a direção de Deus te leva para um destino eterno. Pode parecer que você está andando em círculos, mas lá na frente, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender que cada passo, cada desvio, cada aparente erro fazia parte do plano perfeito que só Ele podia ver. Então, se hoje a direção que Deus está te dando não parece lógica, não se desespere. Lembre-se, Ele vê além. Ele sabe o que você não sabe. Ele está te protegendo, te preparando, te posicionando. Porque mesmo quando não parece lógico, o que Deus faz sempre é perfeito. Vivemos num mundo tão cheio de barulho que fica difícil ouvir qualquer voz que não grite mais alto que as outras. Entre notícias, opiniões, distrações e a própria correria do dia a dia, é fácil se perder no meio do caos. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador enviado por Deus, não usa megafone, nem precisa competir com esse ruído. Ele fala com quem decide escutar, com quem abre espaço para a quietude e faz silêncio dentro do coração. Esse silêncio interior não é vazio, é um espaço sagrado onde a voz do Espírito pode se manifestar. Ele não aparece com palavras grandiosas, mas com aquela sensação sutil, uma paz que invade o peito mesmo quando nada parece fazer sentido, uma certeza discreta que orienta os passos quando a mente está confusa. Para ouvir essa voz, é preciso coragem, coragem para desacelerar, para se desligar do barulho do mundo e mergulhar na calma. Mas não basta só o silêncio externo, é necessário também silenciar a mente que está acostumada a pensar demais, a se encher de dúvidas e medos. O Espírito Santo fala mais forte naqueles que deixam de lado o medo de não saber, o medo de errar, o medo de parecer fraco. Ele fala para o coração aberto, disposto a confiar, mesmo quando a razão não entende. Ouvir o Espírito é aprender a perceber esses pequenos sinais, essas inspirações que podem passar despercebidas. Pode ser um sentimento de paz em meio à tempestade, uma ideia que surge do nada e traz clareza, uma palavra que toca sua alma profundamente. Essa voz é a bússola que aponta para Deus, para o caminho certo, para a vida que Ele tem para você. Por isso, não espere grandes sinais ou milagres para acreditar que Deus está falando. Muitas vezes, Ele sussurra no silêncio do seu dia a dia, na calma que surge depois da tempestade, na força que você encontra para seguir em frente quando tudo parece impossível. O Espírito Santo está sempre perto, pronto para falar, desde que você escolha escutar. E quando essa escuta se torna um hábito, algo incrível acontece, a sua vida começa a mudar. Você passa a viver com mais propósito, mais esperança, mais paz. Porque ouvir Deus em meio ao ruído não é só encontrar respostas, é transformar a forma como você vive e encara cada desafio. Então, hoje, te convido a buscar esse silêncio, a criar esse espaço dentro de você para ouvir o Espírito. Ele quer falar contigo, quer te guiar, quer transformar seu coração.
Só depende de você escolher escutar de verdade, mesmo quando o mundo estiver gritando. Aprender a ouvir a voz de Deus em meio às dúvidas não é algo simples, mas é uma transformação que muda tudo dentro da gente. Quando a confusão parece dominar, o coração inquieto começa a encontrar uma clareza serena, um caminho iluminado por uma luz que não vem do entendimento humano, mas da fé. Essa transformação não acontece do dia para a noite. É um processo que se fortalece a cada passo dado na confiança, a cada momento em que você decide escutar além do barulho. A voz de Deus é como um farol em meio à tempestade, uma luz que aponta para a direção certa mesmo quando os ventos tentam te desviar. Ela não traz uma resposta pronta para todos os problemas, mas oferece a paz que permite caminhar, mesmo quando o caminho não está claro. Essa paz é um sentimento profundo, que vai além do que os olhos podem ver, e que acalma a alma inquieta. Ouvir Deus exige prática e entrega. É necessário aprender a silenciar a mente cheia de medos, a desligar o ruído do mundo e até mesmo o julgamento próprio que nos impede de confiar. É um convite para se abrir, para acolher com humildade a voz que nem sempre é a mais alta, mas é a mais verdadeira. Nem sempre as respostas chegam no tempo que queremos, mas Deus nunca se atrasa. Quando você se permite esse diálogo profundo, a voz de Deus não apenas guia, ela fortalece. Ela te dá coragem para seguir, mesmo quando o medo insiste em te paralisar. Ela transforma a insegurança em fé, o desânimo em esperança, o silêncio em palavras de vida. É essa escuta que faz a diferença entre caminhar no escuro e andar na luz. Essa transformação também muda a forma como você vê a vida e seus desafios. Você começa a entender que o poder não está nas respostas que recebe, mas na certeza de que está sendo conduzido por um amor infinito, que nunca falha. Essa certeza é a base de uma fé sólida, que resiste às tempestades e cresce com elas. Por isso, mesmo quando as dúvidas vierem, mesmo quando o medo ameaçar te dominar, lembre-se que ouvir a voz de Deus é possível e é transformador. Essa voz vai guiar seus passos, acalmar seu coração e abrir portas que você nem imaginava existir. É um convite para viver uma vida com propósito, confiança e paz. E ao final, essa transformação prova que a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em entregar tudo nas mãos daquele que sabe o que é melhor para você. Ouvir a voz de Deus é o começo dessa entrega, é o caminho para uma vida que vai muito além do que você podia sonhar.